Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nova temporada do TOTS Geeks 2019, trazendo novas ideias, projetos e pessoas que instigam, inspiram e transformam o mercado da tecnologia no Brasil. E hoje a gente vai falar sobre a inclusão da mulher no mercado de TI, então solta a vinheta, Lubinho! E no programa de hoje contamos com as ilustres presenças de Ana, que é jornalista e fundadora da Programaria, a Mariellen, que é cientista de dados aqui na TOTS, e a Gabriela, que é líder de produtos em Customer Experience da TOTS, e que vão falar sobre projetos pessoais e iniciativas de inclusão da mulher no mercado de TI. Começando com a Ana, tudo bem, como vai? Tudo bem, você? Seja bem-vinda. Também, muito obrigado por perguntar. Conta pra gente o que você faz, o que é a Programaria. Eu sou jornalista e sou fundadora da Programaria. Programaria é uma iniciativa para empoderar mulheres com tecnologia e programação, que surge justamente sobre a inquietação em relação à falta de mulheres nesse mercado de TI. Então a gente organiza eventos, oficinas, cursos para mulheres, para que a gente tenha um espaço de discussão, entender quais são os motivos que fazem com que a gente tenha poucas mulheres, e também de formação, para que essas mulheres que queiram entrar no mercado possam ter um ambiente seguro em que elas possam aprender e posteriormente entrar no mercado de tecnologia. E Mariellen, conta pra gente, enquanto cientista de dados, aliás, uma curiosidade, né? O primeiro TOTS Geeks foi feito com cientista de dados e agora temos uma representante aqui para falar. O que você faz? Há quanto tempo você está na área? O que você desempenha aqui dentro da TOTS? Sim, no caso, o primeiro TOTS Geeks estava com o meu chefinho aqui, o Rafa, e o meu parça, o Guilherme. E hoje em dia eu faço diversos projetos aqui de machine learning que a gente tem na área. A gente está lançando vários produtos já para o mercado. Mas depois de tanto tempo já desenvolvendo coisas nessa área e vendo como o mercado está vendo o que a gente está fazendo, e já tiveram várias notícias falando que cientista de dados é o cargo mais sexy que tem hoje em dia, coisa do tipo. Eu e uma amiga minha, Isa, a gente acabou querendo, cara, o que a gente pode fazer para colocar mais mulheres nessa área, por mais que seja algo muito novo, que as empresas ainda estão se estruturando e tudo mais. Aí a gente começou a pesquisar na internet, para tentar achar grupos que já existiam, para a gente só entrar e, não precisar se estruturar tanto, porque a gente não tem tanto conhecimento nessa parte. E a gente achou o WMLDS, que é um grupo que foi criado na Universidade de Stanford. E eles têm diversos programas, assim, tem parte de capacitação, tem parte de mentoria, tem parte de parceria com empresas e eventos. E lá eu tive a oportunidade de ver projeto à parte, né? Sim, o que várias pessoas em diversas empresas com os mais diferentes segmentos estão fazendo. Mas Gabi, conte pra gente sobre os seus projetos, o que você anda estruturando aqui dentro. Bom, eu sou formada em computação e fiz graduação e hoje faço mestrado nessa área. E aqui na TOTS eu lidero um time de produto específico de experiência do cliente. Então, essa é uma frente nova que a TOTS está atacando. E aí hoje eu lidero esse time de desenvolvedores. Eu fiquei sabendo que você trabalha muito com palestras e eu queria que você contasse um pouco mais pra gente. Bom, desde o ensino médio eu fiz curso técnico em informática, então eu percebi que nas salas de aulas, né, a maioria das pessoas eram homens e não mulheres. E aí quando eu cheguei na graduação, no curso de computação, esse cenário permaneceu, continuou. E aí quando eu me formei, eu percebi que poucas meninas se formavam. Então na minha turma entrou quase 50% de mulheres, mas no final nem 5% se formou. E aí diante disso, eu vi que também participando de alguns eventos, mesmo que existem, né, palestras, eventos para puxar a mulher para a tecnologia, os assuntos ainda são um pouco negativos. Então, tem pouca mulher. E aí eu quis criar essa iniciativa de palestrar para estudantes e universidades sobre o lado positivo de ser mulher em tecnologia. Então, que mesmo talvez trabalhando em um time que a maioria é homem, você pode ter sucesso, você pode crescer e se tornar uma líder. Agora que vocês já se apresentaram, eu queria entender um pouco quando foi que vocês tiveram essa percepção da necessidade de se trabalhar os projetos que vocês têm, o que precisaria mudar, quais avanços, o que já melhorou. A Programaria surgiu, eu sou jornalista de formação, e aí no meu último trabalho eu já trabalhava como gerente de projetos, então meu trabalho era justamente fazer a interface entre a redação, né, e a área de TI. E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui participar de uma reunião,
morri, eu me impressionou muito o fato de não ter outras mulheres na empresa. E eu falei, puxa, não me parece normal que isso aconteça, né? E ao mesmo tempo, conversando com uma amiga que era designer e ela via a mudança no mercado, porque as vagas para as quais ela se candidatava, muito obrigada, exigiam conhecimento em programação. Certo. E aí entender que, poxa, a área de tecnologia faltam mulheres, né? Existe um gap aí de representatividade das mulheres nessa área, e a gente foi entender por que isso acontecia, né? Da onde que surge esse interesse ou a falta de interesse. E a gente percebeu justamente que tinha uma narrativa, existe, né, uma narrativa ainda hoje que separa o que é próprio para homens, o que é próprio para mulheres, e as áreas de tecnologia, engenharia e matemática são historicamente associadas aos homens, né? Isso faz com que as mulheres não se sintam representadas e não busquem, né? E aí, se a gente parar para pensar, esses estímulos diferentes acontecem desde criança, né? Desde quando a gente começa, nem fala ainda, a gente já recebe brinquedos que são diferentes dos meninos. Então, por exemplo, na minha casa, o videogame era do meu irmão. E eu só podia jogar quando ele não estava jogando. Então, eu brincava com boneca, com conjunto de panela. E aí, essa distinção de estímulos que as crianças recebem muda, né, as habilidades que elas vão desenvolver e os interesses que elas vão desenvolver dali para frente. E como a Gabi falou, estimular a que essas meninas enxerguem tecnologia como um caminho, né? Inspirá-las com esses exemplos de mulheres que trabalham na área. E também discutir quais são os desafios que elas encontram, porque a gente acredita que só conversando sobre isso é que a gente consegue melhorar o ambiente de tecnologia, né? No meu caso, eu desde pequena, assim, eu sempre fui muito ruim em matemática, até o momento que eu, parei meu pai e falei, pai, meu pai no caso é contador, então ele tem bastante experiência em matemática. E a partir daí ele começou a meio que dar umas aulinhas assim de matemática. Foi que eu comecei a perceber que aquilo tinha um certo sentido. E aí eu fui começando, fui indo até decidir fazer engenharia. E eu acho engraçado porque eu nem sabia que o mundo da computação, da programação existia, assim. Eu adorava mexer em peças e tudo mais, mas nunca tinha visto um código de programação na vida. Aí entrei para a faculdade com o objetivo de fazer engenharia de produção, ainda tinha 2 anos para decidir qual engenharia eu ia fazer. E a matéria que eu tinha que fazer era programação. Simplesmente me apaixonei e a partir daí não larguei mais programação. E no meu caso também se iniciou na infância. A partir do meu pai conversar comigo e falar, olha, seu irmão digita bem mais rápido que você. E aí eu fiquei muito incomodada com aquilo e eu falei, tudo bem, me coloque uma aula de informática. E depois disso eu comecei a gostar da área, tanto que eu fiz o ensino médio com curso técnico em informática e depois segui na área e fui para computação. Do momento em que vocês decidiram entrar nesse mercado específico da tecnologia, para agora, o que vocês enxergam de evolução ou não, ou o que melhorou, etc? Eu vejo muito espaço para discutir o assunto, porque eu sinceramente na faculdade, assim, via que eu era uma das poucas meninas da turma e tudo mais, mas eu não via como resolver, como realmente aquela situação afetava o meu desempenho, que acabava conscientemente você tenta se esforçar mais e coisa do tipo. E acho que, acho que começou ano passado, ou no máximo 2 anos atrás, que eu comecei a receber textos um pouco mais indo para esse sentido. Aí fui lendo, aí eu, nossa, faz total sentido isso. E não aí eu fui... única, né? Eu acho que essa questão da identificação que acho que pega muito, assim, a partir do momento que acho que a internet começou a ter esse papel de fazer com que os grupos, as pessoas que se sentiam isoladas em seus mundinhos, que cada um tinha seu problema e ver, não, cara, todo mundo tá tendo os mesmos problemas que você, então, vamos nos unir e ver qual seria a melhor maneira da gente resolver isso, sabe? E acho que isso faz parte de um processo de empoderamento mesmo, né? A gente recebe muito depoimento na programaria de meninas que estudam ou trabalham na área e se sentem muito sozinhas, porque elas são, né, minoria nesses espaços, e aí quando elas leem justamente sobre esses desafios e percebem que elas não são as únicas e que aquilo afeta outras mulheres, de alguma forma isso traz um empoderamento de, poxa, então eu posso me unir a essas outras mulheres, a gente pode se fortalecer e lutar contra isso, entender e discutir e poder encontrar caminhos justamente, né? E acho que um outro ponto as empresas estão interessadas em discutir isso. Seja porque perceberam que precisam contratar profissionais da área de TI e não encontram, já existe esse déficit, né, de mão de obra, e um dos motivos é
porque as mulheres não estão entrando nessa área como poderiam Sim, entrar. disso. Metade da... Você tem uma exclui fatia de metade 50%. da população, exatamente. E as empresas querem contratar essas mulheres porque existem vários estudos que mostram que quando você tem uma equipe diversa, isso é bom para sua empresa, inclusive você tem melhores resultados financeiros, né? Então acho que isso começa a trazer um interesse para o tema e do lado das mulheres eu acho que é esse empoderamento de perceber que, poxa, eu sempre gostei de tecnologia, mas nunca achei que esse caminho era para mim. Agora me parece que eu posso experimentar isso e tem projetos e iniciativas como as nossas que acolhem essas mulheres e estimulam que elas façam parte disso, né? Muito bem, então, pra gente fechar o TOTOS Geeks de hoje, eu queria saber de vocês o que falta para melhorar, quais são os próximos passos no mercado de trabalho, como que vocês sentem essa evolução? Acho que um ponto importante é que as iniciativas que existem hoje têm partido principalmente de projetos voluntários ou de algumas empresas e ainda falta a presença, né, dessa visão da mulher na área de tecnologia dentro da universidade. Então acho que vale os coordenadores, né, de cursos de computação, por exemplo, de engenharia e até professoras mulheres que estão nessa área incentivar, criar projetos, criar grupos, né, de debate com essas meninas que ainda estão na faculdade, para que elas não desistam e que o índice de evasão, né, dessas estudantes diminua. Eu acho que eu adicionaria trazer os homens para a conversa, né? E por isso é legal a gente ter esse espaço para discutir, porque muitas das iniciativas são capitaneadas por mulheres, que são, enfim, quem sente, né, na pele os desafios de entrar e permanecer no mercado de tecnologia. Acho que esse é um baita tema, né? Porque não basta só incentivar que elas entrem, mas é importante que o ambiente também seja propício para que elas possam se desenvolver, né? Então a gente ainda enfrenta uma série de desafios por ser mulher na tecnologia, né? Não só na questão do trabalho, mas também na vida social, sabe? É absurdo o tanto que tem casos só esse ano de violência doméstica, sabe? Eu acho que a gente aqui está falando bastante de questão de mulher na tecnologia, mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente também tem que pensar qual que é o papel da mulher na sociedade, sabe? Revisitar esse papel todo ano, assim, porque a cada momento a gente percebe o quanto mais a gente pode fazer. E pra gente finalizar aqui, nosso quadro de hoje, quais são as dicas que vocês gostariam de dar às meninas que nos assistem? Acho que o primeiro passo é entender que tecnologia pode ser para todo mundo. Que a gente ainda está num processo que, sim, ser mulher na tecnologia é mais desafiador, mas que é importante a gente ocupar esses espaços justamente para que as próximas meninas e mulheres não enfrentem tantos desafios. E aí uma dica que eu posso dar é, primeiro, esse se permitir, né, esse empoderamento de, putz, eu quero, então eu vou. E a segunda dica seria encontrar grupos em que você possa trocar, grupos de acolhimento com quem você possa trocar estratégias, desabafos e mesmo conquistas em relação a isso, porque eu acho que isso é fundamental e foi isso que nos trouxe até aqui. E eu acho que é essa sororidade, essa troca entre mulheres que vai nos levar adiante também. Eu acho que além de encontrar grupos, criem seus próprios grupos dentro das suas rotinas e isso eu acho que realmente faz diferença a gente ter uma bolha para chamar de nossa, assim, que não tem problema nenhum, ser do jeito que a gente é, que cada uma vai entender as situações que a gente passa. E para finalizar, então, a dica que eu dou para essas meninas, né, é que, igual as meninas já falaram, né, entender que tecnologia para mulher, sim, eu levo isso muito nas palestras que eu faço. E quando você passar por um momento difícil, ou seja, uma disciplina, ou seja, até mesmo no ambiente de trabalho, com alguma linguagem de programação, busque recursos. Hoje tem muitos recursos para você se empoderar, se capacitar, e aí você vai ver que se você estudar aquilo que era difícil, vai acabar sendo só mais uma pedra que você tirou do caminho. Maravilha! E com essas reflexões, a gente finaliza o TOTOS Geeks de hoje. Lembrando que todos os projetos das meninas estão linkados aqui na descrição do vídeo. Já aproveita, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha e conta pra gente quais outros temas vocês gostariam de ver. Queria agradecer novamente a presença, as ideias que vocês nos deram. E a gente fica por aqui. Beijo no coração de todos e até a próxima!